Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa Caminho da Regeneração, a mais um vídeo do nosso canal YouTube da Editora do Fogo, estudando os livros e recebendo a presença do nosso companheiro e amigo Samuel Gomes. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos dar continuidade às nossas reflexões. Então, gente, nós nos propusemos a estudar alguns capítulos da primeira obra publicada do Samuel Gomes pela Editora do Fogo, que é a obra A Verdade Além das Aparências do Universo Interior, voltada para o autoconhecimento. No vídeo anterior, nós fizemos a leitura de um parágrafo e vamos, a partir deste parágrafo do capítulo 8, que fala dos dois tempos, o cronológico e o mental, iniciar os nossos comentários de hoje. Lembrando a vocês que vocês podem ter acesso ao programa anterior na grade offline da Rádio Boa Nova, ou então o vídeo do nosso canal YouTube que gravamos na semana passada. Samuel, antes da gente fazer essa leitura, eu queria ressaltar para os nossos ouvintes que o Samuel tem mais obras publicadas pela Editora do Fogo, da sua Lavra Mediúnica, e convidamos vocês a conhecerem a degustação dessas obras no site da Editora do Fogo, tá? www.editoradofogo.com.br. Ele tem a trilogia Regeneração, de autoria espiritual de André Luiz, são 3 volumes, vale a pena conferir, são obras riquíssimas. Tem a obra também a Redenção de um Exilado de Degradado Apóstolo, de autoria espiritual de Lucas, um conjunto de mensagens no livro Regeneração em Harmonia com o Pai. E Notícias de Chico, que apresenta uma proposta de trabalho espiritual feita a Chico Xavier, por Ismael, para essa época de regeneração da Terra ligada ao movimento espírita brasileiro. Vale a pena conferir, tem muita riqueza nessas obras aí. Esqueci alguma, amigo? Estão todas, né? E se a gente tiver esquecido, vocês vão descobrir lá no nosso site, ok? Samuel, vou reler então o parágrafo que eu terminei o programa passado para a gente comentar a partir de agora, tá? Muitas pessoas, não sabendo como se livrar das amarras do tempo mental, perguntam se é possível parar de pensar. No entanto, o problema não é esse. Pelo contrário, ao criarmos uma resistência aos pensamentos, nós os fortalecemos, aumentando nossa dificuldade de lidar com eles. Como é que é essa questão, então? Como é que lida com pensamentos? Primeiro, eu não posso brigar com ele, porque na mente, se você briga com alguma coisa, ela ganha força. Certo. Né? Então, se eu crio uma resistência, eu não quero pensar assim, é o que mais você pensa que você não quer pensar. A pessoa rompe um relacionamento afetivo, né? Então, ao romper o relacionamento afetivo, eu não quero pensar naquela pessoa, ela só pensa na pessoa. Em vez dela aceitar que rompeu o relacionamento, que pensa na pessoa, mas deixa a fluidez do pensamento sem se vincular a ele, seria um melhor trabalho a fazer. Calma, vamos voltar, porque para mim tudo é a mesma coisa. Sei. Ficar pensando nele com ressentimento, mágoa ou sofrimento, e ficar pensando nele, deixando o sofrimento fluir, para mim tem pouca diferença. Não resistir ao pensamento, deixar o pensamento sair é uma coisa. Eu só não quero identificar com o pensamento. Nosso problema em se conjugando com a mente é a identificação que nós temos com o pensamento. Eu estou aqui agora, penso lá em casa. Se eu me identificar com o pensamento, eu estou lá em casa. Tá, Samuel, vamos voltar para o seu exemplo anterior, porque eu acho isso muito importante, tá? Mesmo que a gente demore um pouquinho para compreender. Quando eu estou diante de uma perda, seja ela de que nível for, eu acho que as perdas elas são sempre muito dolorosas, não vou entrar no mérito de cada uma. Aquilo gera um estado emocional de duração bem expressiva. Eu não vou estabelecer que tem. A duração vai depender do nível de produção mental, dos pensamentos. Mas aí está ligado a sentimentos. Eu estou sentindo a perda, eu não estou pensando na perda, eu estou sentindo. Só que o sentimento gera pensamento. Se você está compreendendo o sentimento, você vai lembrar do objeto que faz você lembrar da perda. Em vez de você olhar e centrar no sentimento sem a ligação com o pensamento, porque o pensamento vai fluir. Eu não vou brigar com o pensamento, eu vou centrar no sentimento. A energia do sentimento ela só é duradoura se ela tem um canal de manifestação. Quais são os canais de manifestação que nós temos? Nós temos o pensamento, a palavra e o corpo. Então, eu estou angustiado.
A angústia tomou conta do corpo. A angústia que é o que do meu corpo? Deita. Deita e alimenta o pensamento que você quer. Então você não deita. A primeira coisa que você já desenvolve, ó, se ele está querendo que eu deite, eu vou levantar. Levanto. Aí o pensamento fica pensando na pessoa. Eu não vou lutar contra o pensamento, mas não vou ficar alimentando o pensamento que eu estou pensando na pessoa. Eu não vou deitar e vou deixar fluir o pensamento naturalmente, mas toda hora eu voltando para o agora. Por quê? Uma coisa é a pessoa que está no meu pensamento, outra coisa é a pessoa que não está aqui na realidade. Tá, então vamos aprofundar essa experiência aí. Fui traída, Isso. Profissional, afetivamente, não importa. E tive perdas, tanto da convivência da pessoa, moradia, etc., tal, seja lá o que for. Ou seja, estou num contexto em que estou sofrendo no campo da vida prática as consequências dessa experiência, tá? Estou sentindo emocionalmente o baque e não consigo entender por que a pessoa me traiu, ou a pessoa me trocou por outra, ou fulano me passou a perna no serviço, ou me roubou dinheiro, seja lá o que for. Então, o fato é simples. A pessoa traiu. É simples. A pessoa traiu, eu tenho que fazer uma escolha. A pessoa me traiu. Eu gosto da pessoa, mas a pessoa me traiu. Eu tenho que tomar uma atitude em relação a isso. Vou continuar com a pessoa? Não. Não consigo, porque eu não consigo confiar mais na pessoa. Então, terminou. A pessoa me traiu, pronto, acabou. Estou magoado. O que eu faço com essa mágoa? A mágoa é a lembrança. Não, a mágoa é a quebra da... Não tem mágoa sem lembrança, não. A mágoa, a pessoa me traiu, é um fato. Aí, o que é a sustentação da mágoa? É você ficar lembrando que a pessoa te traiu. A pessoa me traiu. A pessoa fez isso comigo. Aí vai virando o quê? Angústia, depressão. A pessoa me traiu. Então, o que eu tenho que fazer? Acabou. Escolhi. Não quero continuar com essa pessoa. Mas eu gosto de... Não importa. A pessoa me traiu, eu não vou dar conta de continuar com essa pessoa. Então, acabou. Toda hora com o pensamento. Acabou. Tá, então quantas vezes eu lembrar dela, do que eu vivi, da traição, eu vou falar, acabou. Isso, acabou, eu vou olhar para a realidade. Acabou. Então você não dá vazão de sustentação à emoção que é sustentada pelo a pessoa me traiu. Por que será que a pessoa me traiu? Aí esse jogo da mente é que gera a sustentabilidade do estado emocional perturbado. Em vez da pessoa ser prática, a pessoa me roubou. O que eu vou fazer? Vou tomar as providências legais. Mas a pessoa não podia ter feito isso. Ela fez, gente. Descobrir que a pessoa é o quê? Desonesta. Não vou fazer mais nada com essa pessoa. O que eu vou providenciar? Vou providenciar dentro da lei aquilo que a pessoa vai ter que sofrer as consequências. E aprender com a desonestidade dela e não confiar tanto. Não vou confiar tanto. Acabou. Mas eu vou dormir. Mas tirou meu dinheiro. Aí eu vou gerar o quê? Uma sustentação no estado emocional perturbado, que é uma projeção alimentada pelo estado emocional, que gera pensamento, que gera estado emocional. Aí eu entro num dilema de sofrimento. Se a gente fosse mais prático e objetivo, certamente não sofreria tanto. É uma capacidade de praticidade e objetividade que a gente não tem. Porque eu preciso ver o fato com clareza. Quando eu não vejo o fato com clareza, eu fico tentando entender pela mente o que a mente não pode me esclarecer. Primeiro, como que eu vou compreender o que eu descobri? Minha parceira ou meu parceiro, eles são desonestos. Eles não têm o mesmo sentimento de dedicação, honestidade, o que for. Então, não vou relacionar mais com essa pessoa. Acabou. Mas não, eu fico assim, por que será que essa pessoa fez isso? Aí eu fico o quê? No dilema da produção mental. A produção mental com esse sentimento vai gerar o quê? A sustentação dele. Aí a sensação de perda está nessa produção mental? Isso. Ela é mais pensamento do que sentimento? Isso. Ela é uma produção, uma sustentação de um sentimento que deveria ser claro. Acabou. Não tem como o relacionamento dar mais a... por que a pessoa fez isso? Falta de caráter. É muito claro. É só aceitar que é falta de caráter. Essa aceitação, mas eu esperava tanto, eu amei tanto. Isso aí não é aceitação. É o quê? É a não É aceitação? a projeção alimentada de uma coisa que eu gostaria que acontecesse. Mas peraí, o que está acontecendo é uma realidade. O que eu gostaria que acontecesse é uma projeção da minha mente. Aí eu fico pensando na projeção do que eu quero da minha mente. Pronto, aí eu sustento um paralelo de realidades que não está existindo. Aí eu gero o sofrimento. Samuel, tem um psicólogo espírita amigo nosso que ele comenta muito que na nossa vida econômica e emocional a gente usa duas moedas muito perigosas.
Ele fala assim, né? Falando da economia emocional. A primeira delas tem, de um lado, a expectativa e do outro, apego a resultado. E na hora que a gente usa muito essas moedas com expectativas demais e apego aos resultados demais, uma segunda moeda entra no circuito que ela tem de um lado o medo e do outro a negação e o sofrimento. Então esse processo que você está falando aí, ele é, digamos assim, que ele tem sido esse o nosso modo de viver. Isso. Talvez se a gente reduzir as nossas expectativas em relação ao que a gente projeta sobre as pessoas, porque projetar expectativas em cima de pessoas é a mesma coisa que jogar água na areia querendo que a água fique armazenada ali. Você não tem controle. Não tem. Você só conhece uma pessoa. Mesmo assim... Sou eu. Mal. É. Mal. Você sabe as suas índoles. Você não sabe o que o cara... Você acredita que as pessoas são como você, ou você acredita no valor das pessoas. Só que quando a gente vai conhecendo as pessoas, vai vendo a realidade que as pessoas são. E eu tenho que aceitar. Chama-se aceitação. Um fato, quando acontece, não tem outra alternativa. Já aconteceu, mas as pessoas ficam na perspectiva mental de que aquilo não possa ter acontecido, ou que aquilo tem alguma perspectiva de mudar. Ou que não deveria, né, ter acontecido, e isso agora... Aí gera o quê? Uma projeção falsa da realidade, uma inaceitação. Eu estou lutando com a perspectiva de que algo não poderia ter acontecido, mas aconteceu. Aceitação... Se eu fosse simples no processo e observasse claramente, por que a consciência é libertadora? Se você tem uma consciência clara das coisas, o problema é quando você está debaixo desses elementos, esses próprios elementos são os tamponadores da consciência. Eles são os elementos que vão interferir na forma de você enxergar, de você ver. Então aí, o meu desejo, que eu gostaria que fosse, em vez de aceitar o que está acontecendo, eu gostaria que fosse assim, eu não aceito que a pessoa fez isso comigo. Não, mas a pessoa fez. É fato consumado, né? Mas eu que... Não, mas ela... Nossa, não pode ter sido. Não pode ter acontecido assim. Nós tínhamos tantos planos. Aí eu fico na onde? No ideal. Em vez de ficar no real. O que o real demonstra? O real demonstra isso. Eu tenho que operar, agir a partir daqui. O que tem de emoção nesse momento? Nenhuma emoção. Samuel, mas você vai organizar a sua vida debaixo de impactos desse nível, afastando a questão emocional, assim... Não é afastando, é você não alimentando a distorção que ela quer dar. Projetada por anseios. Ou um anseio que a gente não está aceitando a coisa, ou um anseio de projeção que não existe. Tá, então essa aceitação, ela poderia ser desse nível, por exemplo, aceito que estou magoado. Isso. Enquanto a mágoa estiver aqui, eu vou deixar ela fluir, uma hora ela vai passar. Porque é energia. A mágoa não tem nada a ver com o pensamento. Mas o pensamento é a forma da mágoa. Um alimenta o outro. O pensamento o alimenta pensamento a mágoa, é a forma. mágoa alimenta o O pensamento é forma, a mágoa é energia. Se eu não dou forma à energia, eu só tenho uma energia comigo. Então, alguém me abandonou. Peraí, o que é abandonar? O que é localização? Abandono é a minha referência em relação ao outro. Peraí, a minha referência em relação a mim. Então, eu chego em São Paulo, se eu olhar para São Paulo, eu estou perdido. Mas se eu estou focado em mim, eu olho o mapa, eu olho as coisas. Eu estou focado em mim. Mas olha a grandeza de São Paulo. Onde que eu estou? Não faço a menor ideia. Para mim me localizar, eu tenho que partir de mim. Vou olhar a placa que está aqui, vou olhar o mapa. Ó, a coisa está baseada em mim. Agora, olha para São Paulo para você ver. Você está perdido. Entendi. Você está fora de você. Aí você está projetado numa outra pessoa. Você quer ter o controle da outra pessoa. Você está perdido. Sua felicidade, sua segurança está depositada em todas as estruturas fora de você e não dentro. Então eu tenho que, a primeira coisa, basear no conceito de localização pessoal. Eu estou aqui, ó. Aconteceu um fato, a pessoa me roubou, a pessoa me traiu. A pessoa que traiu, eu continuo com o mesmo sentimento. A gente tem que sofrer pelo que o outro faz ou o que a gente faz? O outro foi desonesto, mas eu continuo honesta. Ó, eu roubei, eu sofro a consequência. O sofrimento deve ser decorrente de mim, não do outro. Das minhas ações. Eu tenho que sofrer a amargura de eu ter traído a pessoa. Eu tenho que sofrer, isso tem que ser, eu tenho que sentir isso em mim. Agora o outro fez, o que isso tem a ver comigo? Nada. Olha, o eixo das nossas existências, na verdade, ele sempre esteve fora de nós, tá? Então,
você está mudando a curvatura do eixo aí radicalmente. Isso mesmo, porque nós não fomos ensinados a viver nos parâmetros pessoais. Tudo isso julgado nesse campo da mente, que se projeta para amanhã, se projeta nas ilusões, se projeta nos sonhos. Tem que ter sonhos? Tem, mas um sonho mais real, um sonho mais... Olha, observa a realidade dos fatos, o ideal de conquistar, o ideal de projetar, tá, eu tenho o ideal. Agora esquece o ideal, produz. Se eu ficar no ideal, eu não produzo nada. Porque para mim chegar lá, eu tenho que produzir. Mas eu fico lá e não produzo. Tem gente que fica lá pensando, vou chegar lá, vou chegar. Mas você vai fazer o quê? Não, vou chegar lá, vou chegar. Mas você está fazendo o quê? A realidade baseia-se aqui, e não na imaginação, no ideal, no lançamento. Quantas vezes nós estamos lançando nossa mente no futuro sem que a coisa começou? Essa questão da mente, nós vamos assim olhá-la com mais detalhe em um outro capítulo desse livro aqui. Mas antes de estudar sobre a mente, nós vamos falar sobre o medo, que é um outro capítulo também. Mas, Samuel, eu lembro muito nessa questão da inconsciência de nós mesmos, num exemplo que você deu lá atrás, quando nós publicamos esse livro, sobre a gente estar, por exemplo, andando, tá lá dentro do ônibus, em pé, alguém nos olha e a gente passa a mão no cabelo, sem ver. Aí você estava analisando essa experiência, quais são os motivos emocionais de alguém ficar olhando para a gente no ônibus e a gente passar a mão no cabelo. E você estava analisando que pode ser... Porque muitas vezes a mulher já está satisfeita, porque ela queria chamar a atenção. É o que ela queria. O homem já olha assim e fala assim, poxa vida, deu bola para mim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, cada um com o seu imaginário. A pessoa pode estar te olhando, mas não está te enxergando. Isso. Mas você sentiu, a mulher está ali, ela sentiu o olhar do outro, mexeu a mão no cabelo, quer dizer, estou satisfeita, é isso que eu queria. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a gente não pensa assim na hora. Não, porque é muito... Vamos dizer que a riqueza de um processo, ela é muito viva, só que eu não vejo. Por quê? Eu estou desligado de um processo. Aí é que tá, a gente não vê. Isso. Essa inconsciência, que é o movimento da mente, ela rege o nosso movimento na vida. Pronto. E aí eu passo a sofrer as consequências desse movimento, que eu preciso estar atento. Então, esse estado de alerta, esse estado de percepção, quando eu estou localizado em mim, e eu percebo a necessidade de autoconhecimento, o mais importante é o que acontece comigo. O mais importante, eu estou aqui mexendo no cabelo e olha, eu mexi no cabelo. Eu nem vejo. Isso. Coço o nariz, ou arrumo a roupa, nem vi. Eu não vi a coisa acontecer. Quando eu vejo, é eureka. Por quê? Eu estou atento ao movimento da minha criação. Eu não estou atento ao movimento que o outro está produzindo. Samuel, então agora a gente vai ampliando os horizontes aí dessa experiência, porque nas mínimas ações nós andamos inconscientes de nós mesmos. Isso, e o nosso processo de criação é o que sai de nós. O Criador e a vida, a justiça, não vai perguntar o que o outro fez, não. Vai perguntar o que você fez. Só que eu não vi. Eu não vejo o que eu fiz, porque eu estou preocupado com o que o outro está falando, eu estou preocupado com isso. Quando alguém está falando de mim, eu tenho que estar preocupado com a reação que eu tenho em relação à fala dele. E não se ele está certo ou não. Uma pessoa está me julgando, uma pessoa está me julgando. E daí eu quero saber por que você sentiu o julgamento dele como força. Porque o julgamento dele tem algum valor? Não. O julgamento dele chama-se opinião. Mas se eu dou valor a ele... Ele tem direito de ter para lá... Isso. Mas se eu dou valor ao julgamento dele, eu estou colocando o julgamento dele como verdade. Estou validando... Afetando meu estado íntimo e consolidando aquilo como uma realidade. Olha tantos problemas que existem na nossa vida por causa dessa inconsciência. Que é o jogo do relacionamento humano. É o que nós temos construído em nível de vida, né, Samuel? Porque se a gente parar para pensar, nós não temos tido consciência de muito pouca coisa, quase nada. Né? Então, olha a necessidade. O espírito é o centro de criação. Como criador é o centro de criação. Eu sou responsável pela criação. Eu tenho que saber o que eu estou produzindo, não é o que o outro está produzindo, não. Eu estou reproduzindo, eu estou reagindo em cima do que o outro faz, mas eu sou responsável pelo que eu produzo. No dia que eu começo a compreender que eu tenho que observar a minha produção pessoal em qualquer circunstância, eu aproximo minha percepção para esse campo de manifestação. Aí eu aproximo da fonte criadora.
Que sou eu. Que cada um de nós tem o seu. Se eu começo então a estar atento a mim, vigiar, Jesus disse, vigiar é isso. Vigiar é ficar atento à fonte de produção que sai de você, não o que o outro está fazendo. A gente vigia o outro. Não, mas vigiar e orar para não cair em tentação. A tentação vem de fora. Parece, mas a tentação é reflexo interior. Eu estou entendendo, a gente fica vigiando, a gente fica assim, ó Samuel, olhando para fora, e ninguém vigia olhando para dentro. O nosso olhar, desde que nós nascemos, aí é um condicionamento natural. As pessoas falam assim, eu olho para fora, lógico, desde que você nasceu, você olha para fora. Aí você vê sua mãe, seu pai, a referência da sua vida. Ninguém nos ensinou a olhar para dentro. Isso é verdade. Então aí, quando a gente faz o exercício de autoobservação, aquele exercício que tem no livro. Está proposto nessa aula. Isso. Eu estou condicionando a olhar para mim. Então eu olho para mim, aí eu olho para o pensamento, eu olho para a produção interior. Aí eu começo a condicionar isso até eu começar a dividir. Olhar para lá e olhar para cá. Até a coisa ficar olhar para cá. No dia que a coisa sedimenta o olhar para nós e torna-se importante, não importa mais o que o outro faz. E é interessante tocar nessa questão do exercício que está nessa obra, que é um exercício que o Samuel vivenciou, primeiro como um processo de autoconhecimento dele, e que ele aplica nos processos terapêuticos para nos ajudar a resolver essas impasses aí que a gente cria para nós mesmos. E é um exercício muito tranquilo, mas que precisa ser vivenciado e compartilhado com quem já viveu, que no caso são os grupos que o Samuel faz de trabalho terapêutico nesse sentido, porque é um exercício de autoobservação, inicialmente de 3 minutos, com o olho aberto, com o olho fechado, 3 vezes ao dia, contadinho no tempo, lá no cronômetro, né, Samuel? Que no início, esses 3 minutos, eles parecem 3 meses, né? Eu estou exagerando? Uma eternidade. Mas à medida que você vai desenvolvendo a capacidade de registrar só o que você pensa e registrar só o que você sente, você já vai vendo que tanto pensamento quanto sentimento, eles vão esvaziando o conteúdo da mente, né, Samuel? Não é isso mesmo? Porque você passa a estar mais atento a você. E quando você passa a estar mais atento a você, aquele elemento que agia na inconsciência não vai agir tanto na inconsciência. Até o ponto de ter, num certo momento do exercício, a gente não pensar e nem sentir nada. Isso. Aí a mente vira para a gente e fala assim, a mente está fazendo um silêncio mentiroso. Lembra que eu te perguntei isso? Isso mesmo. Então a gente tem que viver o processo para a gente poder saber o que está esvaziando desse conteúdo mental. Agora, Samuel, só para ilustrar aqui os nossos ouvintes, chega um ponto que a mente deixa de produzir nesse processo de autoobservação? Chega um ponto em que ela se harmoniza numa produção mais equilibrada entre a produção do agora e a produção do passado. Porque a nossa produção enriquecedora é o passado, né? A nossa produção... Enriquecedora no sentido de quê? De produzir é o que eu mais produzo na minha descontrolados? vida. É o que nós temos mais, é essa produção sem nexo, destrambelhada, de reações emocionais. Ininterrupta, parece que a mente não para nunca. Agora, quando você está mais quieto, você fica mais sensível à observação da vida e pensa com mais objetividade. Então a mente fica mais leve, o pensamento é mais frutífero e a objetividade da vida se corre com mais tranquilidade. Então você fica mais sereno, você fica mais tranquilo. Os níveis emocionais, eles meio que eles dão uma equilibrada também, né? Até porque eu não sou mais joguete deles. Quantas vezes o jogo das emoções e dos pensamentos, ao ficar atento, você não entra mais nesse jogo mental. Falando do jogo mental no seguinte sentido, gente. Vem um pensamento lá do tipo assim, estou atrasado. Aí meu batimento cardíaco acelera e eu começo a sentir angústia. A angústia é uma resposta que fortalece o pensamento de que eu estou atrasado e vou ter problema. Em vez de eu falar assim, estou atrasado, já estou atrasado, vou chegar atrasado e acabou. Essa é simples. Por que eu tenho que angustiar porque eu estou atrasado? Mas aí a angústia fortalece o pensamento que joga de novo, você vai ter prejuízo. Disse, aí eu angustio mais ainda. Isso, aí eu entro no jogo do pensamento da emoção, sendo que a coisa é muito simples, estou atrasado, vou chegar atrasado. Vou ligar para quem vai anunciar que eu vou chegar atrasado. É muito simples as coisas. Muito simples. Infelizmente nós perdemos a simplicidade para a complexidade. Muito simples até ser adquirida. Até lá dá um nó na cabeça, né, gente? Vamos lá, Samuel? Desejando muita paz no coração de todos.
Tenham uma belíssima semana, fiquem com Deus.